No século XVIII começou a ganhar destaque em alguns países europeus uma nova forma de pensar, uma nova forma de gestão de Estado, o liberalismo. O liberalismo político, inicialmente, consistia em criticar a origem divina do poder e, posteriormente, foi o meio pelo qual muitas sociedades utilizaram para obter maior poder de decisão política. A Revolução Gloriosa, na Inglaterra, foi despertada por um sentimento de desagrado de grande parte da população comum contra a monarquia absolutista e mantinha os privilégios das classes nobres e concentrava todo o poder nas mãos do monarca. Aqui vale a pena citar dois nomes. John Locke, um iluminista liberalista que teve grande influência na construção do pensamento liberal, e Thomas Hobbes, um filósofo absolutista que escreveu O Leviatã, o livro que diz que o homem precisava ser governado por um Estado teocrático. Na França, o iluminismo seguiu um caminho parecido na luta contra a monarquia durante a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade, fraternidade. Seu lema. Filósofos como Montesquieu e Voltaire são pensadores que deram continuidade ao pensamento político-liberal no país. O liberalismo econômico defende a não intervenção do Estado na economia e a capacidade do mercado se autorregular. Também no século XVIII, o filósofo e economista inglês Adam Smith propôs um modo de liberalismo intimamente ligado à economia, criando um sistema econômico que se instalaria em todo o mundo. A teoria da mão invisível, proposta por Smith, é uma das teorias base para o liberalismo econômico. Ela diz que o mercado se autorregula através da concorrência, como se houvesse uma mão invisível controlando a economia, ou seja, a intervenção estatal é desnecessária. Podemos citar também David Ricardo, maior representante da escola liberal, também chamada de clássica, originada na Inglaterra. No liberalismo social, acredita-se que a liberdade individual prevê a justiça social. Para só assim, o liberalismo ser pleno. Podemos citar Gary Bentham, que foi um filósofo, jurista e um dos últimos iluministas a propor a construção de um sistema de filosofia moral, chefiando um grupo de filósofos radicais, conhecidos como utilitaristas, uma doutrina que prega a maximização do bem-estar dos indivíduos. E John Stuart Mill, um importante filósofo britânico do século XIX que também era utilitarista. Entre as vantagens do sistema liberalista está a divisão do poder em três: judiciário, executivo e legislativo. Outras vantagens são a geração de trabalho através da iniciativa privada e a exaltação do trabalho, onde cada indivíduo tem sua própria mão de obra, sua real fonte de riqueza. A lei da oferta e da procura, onde o valor do produto é determinado por sua disponibilidade no mercado e do interesse do consumidor por ele, e a lei da livre concorrência, onde cada vendedor pode definir o preço e o grau de quantidade de seu produto. Além, é claro, da restrição da atuação do Estado, que deve apenas agir no fornecimento de serviços básicos, como saúde, educação e justiça, preservando e promovendo as liberdades individuais, políticas e econômicas de cada indivíduo. O sistema liberal também tem suas desvantagens, como a desigualdade social e econômica, a luta de classes, a concentração de renda e de monopólio comercial, sendo que essa última pode gerar a falência e o fechamento de empresas, gerando desemprego e a desvalorização do Estado. A entrada dos Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial mudou os rumos da guerra e gerou lucros ao país. Na década de 1920, 3 republicanos foram eleitos para a presidência: Warren G. Harding, Calvin Coolidge e Herbert Hoover. Eles promoveram o Estado mínimo e o liberalismo econômico. No mandato de Hoover, o sonho americano, o American Way of Life e seu consumismo excessivo caíram por terra. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York gerou desemprego e falência de bancos. 1/4 da população dos Estados Unidos estava desempregada. A crise só começou a melhorar na presidência do democrata Franklin Delano Roosevelt, que promoveu a intervenção do Estado na economia e o conservadorismo econômico, revisando o liberalismo. Roosevelt e seu New Deal acabaram com a crise, gerando empregos, reformando o sistema bancário e criando medidas voltadas para a área social. Os Estados Unidos voltaram a se recuperar totalmente após o fim da Segunda Guerra Mundial, e a Grande Depressão havia acabado.
Houveram outras crises do liberalismo, como a crise do petróleo na década de 1970, mas a crise de 1929 foi, com certeza, a maior delas. Ela mostrou a beleza e o perigo do liberalismo em pouquíssimo tempo. Mas então, o liberalismo foi um bom sistema? O liberalismo foi um bom sistema, dado o contexto histórico. Ele fez o que ele tinha que fazer, acabar com o absolutismo. E depois que concluiu esse objetivo, ele perde sentido e começa a ruir e apresentar problemas como pobreza, fome, desigualdades sociais. Mas enquanto ele tinha um objetivo, ele foi um bom sistema. E depois, com a sua queda, abriu espaço para novos sistemas como o neoliberalismo, o socialismo, posteriormente o estado de bem-estar. Enfim, o que você acha? O liberalismo foi um bom sistema? Fomos perguntados pelos anarquistas se uma sociedade anarcocapitalista seria possível. Diferentemente do anarquismo, no liberalismo nós acreditamos que deve sim haver algum tipo de organização estatal, atuando no fornecimento de serviços básicos de apoio como educação, saúde e justiça. Mas como já dizia um dos pais do liberalismo, John Locke, onde não há lei, não há ordem. E numa sociedade anárquica, onde cada grupo definiria suas leis, o caos reinaria. Basta ver que mesmo com suas crises, o liberalismo guiou países como os Estados Unidos, Inglaterra e França ao triunfo econômico e político, com esses países se mantendo até os dias atuais como grandes potências globais. Porém, e o anarquismo? Qual nação fundamentada nessa ideologia, em seu modelo puro, prosperou? A resposta nós já sabemos: nenhuma. Por isso, para nós, o anarquismo não passa de uma loucura, tanto socioeconômica quanto política. Surgindo após a Grande Depressão, o neoliberalismo foi se diferenciando do sistema anterior. Os principais líderes neoliberais do século XX foram Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra britânica que em toda a década de 1980 privatizou órgãos estatais e estabilizou a Libra. Ronald Reagan, ex-presidente norte-americano durante essa mesma década. No Brasil, podemos citar Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente de 1995 a 2002, conhecido também por privatizar metade do país. Mesmo sendo sucessor do liberalismo, o neoliberalismo passou por crises como a crise de 2008, de proporções tão grandes como a crise de 1929. Para saber mais sobre o neoliberalismo, assista o vídeo do grupo do nosso convidado Herbert.